Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marco Xavier, e nesta aula vamos continuar apresentando formas de utilizar a função filtro, uma das novas funções disponibilizadas pelo Office 365. Na aula anterior, a gente apresentou, no vídeo anterior você aprendeu como utilizar cálculos vinculados com a função filtro. E na ocasião apresentamos como utilizar a função soma, tá? Caso tenha perdido, veja o vídeo anterior. Porque nesta edição vamos apresentar um outro cálculo, utilizando o mesmo raciocínio. Tá? O raciocínio é o mesmo, só que utilizando a função média. Tá? É uma função que é muito comum nas análises, né? Então, assim como a gente apresentou como utilizar a função soma, vamos repetir e utilizar aqui a função média, tá? Então vamos relembrar aqui rapidamente o que foi passado no exemplo anterior, né? Então a gente encontra esta base de dados. Essa base de dados ela está dividida com as colunas data, a data da ocorrência, a data do registro. Encontramos aqui o representante que efetuou a venda, o tipo de entrega que ele utilizou e o total pago, o frete pago em cada transação. Tá? De posse disso, a gente tem aqui esse mecanismo de consulta, essa estrutura de consulta. Já foi montada aqui previamente uma lista suspensa. Então a gente vai utilizar nesse caso como referência o nome do representante. Você vai escolher um representante e os resultados, os retornos, serão em cima do representante escolhido. Tá? Apenas como reforço de análise, vamos inserir aqui embaixo a data em que o representante escolhido registrou alguma ocorrência. Então vamos acionar aqui a função filtro, igual filtro, pressionamos a tecla Tab. Ele começa perguntando aqui o argumento matriz, Então, matriz qual é a coluna que contém o resultado que você quer. Então, nesse caso, eu quero que apareça como resultado os dados que estão armazenados nesta coluna. Então, eu cliquei aqui em cima do título data, seguro Ctrl, seguro Shift e pressiono seta para baixo. Ctrl, Shift, seta para baixo, ponto e vírgula. Vamos subir aqui novamente, porque agora a gente vai encontrar o próximo argumento chamado incluir. Então, incluir é a coluna de referência. Como eu tenho aqui um nome de representante, eu vou dar para ele o nome de um representante. Ele pergunta, cadê a coluna com todos os nomes dos representantes? É só você clicar aqui, temos o primeiro título, representante, Ctrl, Shift, seta para baixo. E aí agora tem o arremate que é diferente, Você não vai colocar ponto e vírgula, você vai colocar igual. Então, desta coluna de representantes, eu vou procurar o nome que seja igual a esse nome que eu escolhi na minha lista suspensa. Tá? Então, como eu havia dito antes, você pode, se você tem a informação digitada em algum lugar, você clica nela. Caso contrário, você pode escrever essa informação entre aspas, que funciona também da mesma maneira, tá bom? Vamos fechar parêntese. Por enquanto isso aqui já é o suficiente. Pressionamos a tecla Enter e aí está lá o resultado. Lembrando que é comum no Excel, quando você está processando datas, ao invés dele retornar data, ele retorna um número. Aí é só você mudar a formatação. Você seleciona, vou selecionar a coluna inteira aqui, porque se na próxima consulta eu tiver mais números, ele já está preparado a formatação. Então eu seleciono essa coluna inteira. Aqui na guia página inicial mesmo, na guia página inicial, eu vou encontrar aqui o comando de formatação. É só a gente escolher data abreviada, tá? Então escolha data abreviada e ele retorna exatamente como está na nossa tabela base. Clicou fora, você pode abrir, escolher outras combinações. Então essa parte aqui a gente chegou a relembrar do vídeo anterior, tá? Relembrando também, aqui já tem a estrutura pronta, Temos aqui, vamos retornar o total de todos esses registros. E aí sim, o foco desse vídeo que é retornar a média dos totais, a média de todos esses valores encontrados. Então vamos começar primeiro aqui, retornando o cálculo de soma. Então vamos lá, sinal de igual, vamos acionar. Primeiro você aciona a função de referência.
Nesse caso aqui, a função de referência é a função soma, que eu quero fazer, eu quero retornar um total. Coloquei tab para ele abrir parêntese e logo na sequência eu aciono a função filtro. Pressiono tab porque ele termina de escrever para mim e ele já abre o parêntese, tá? Agora ele pergunta, onde está a coluna com os valores que serão somados, ou os valores que serão processados? A única coluna com valores numéricos que eu tenho é essa coluna daqui, tá? Então é essa coluna que eu vou selecionar. Clico no título, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, e agora sim ele pergunta qual é a coluna que eu vou usar como referência, né? Como eu vou dar para ele um nome de um representante, então a coluna de referência é a coluna que contém todos os nomes dos representantes. Então eu vou lá, clico aqui no primeiro nome, Ctrl Shift seta para baixo, e aí desta coluna ele vai procurar tudo que for igual. Então coloque o símbolo de igual. Igual ao quê? A esse nome que você escolheu na sua lista suspensa, tá bom? Então nesse nosso caso aqui fechamos o parêntese e pressionamos a tecla Enter. Ah, detalhe importante, hein? Até bom que tenha acontecido isso aqui. Como eu abri dois parênteses, eu tenho que fechar dois parênteses, né? Eu fechei apenas um. O Excel me avisou disso, falou só, tem uma configuração de lógica que está errada, tá? É claro que se você clicar no sim, o Excel corrige esse problema, tá? Mas você poderia também simplesmente ter acrescentado um outro parênteses. Então, claro, eu vou clicar aqui no sim, e aí, resolvida a questão. Então, de todos os registros do Rafael, o total de frete que ele pagou é esse valor que está sendo apresentado aqui. Eu posso escolher um outro representante qualquer e está lá, ele vai trazendo para mim os resultados. Simples, fácil e eficiente, tá? E é claro que agora nós vamos apresentar como tirar a média, né? Então você acabou de ver como você calcula a soma, então agora vamos fazer o complemento, retirando a média. Lembrando que o cálculo de média é o quê? É o total da soma dividido pela quantidade. Então esse é um cálculo padrão de média. Então ele vai pegar, por exemplo, no caso do Rafael, ele arrecadou 500 e o total que ele pagou foi aqui de R$ 504,17. Aí você pega 500, esse valor de 504 e divide por essa quantidade. É claro que a média ela vai fazer de maneira muito mais rápida isso daí. Então vamos lá, é igual à fórmula anterior. Você começa acionando depois do igual média. Igual média. Isso. Um detalhe, é muito comum os alunos confundirem aí, né? Fique atento com os acentos, tá? Os acentos do nome das funções, média, máximo, mínimo. É comum os alunos digitarem aí sem o acento, né? E é claro que o Excel não aceita isso, tá? Muita gente fica quebrando a cabeça, né? Então se liga aí nos acentos. Então média, e agora dentro da função média eu vou acionar a função filtro. Então, dentro da função filtro, a gente começa mostrando para ele onde está a coluna com os valores numéricos que serão processados. Nesse nosso caso, é essa coluna aqui do frete pago, ponto e vírgula. Qual é a coluna de referência? É a coluna com os representantes. Clico aqui e seleciono Ctrl Shift seta para baixo. Desta coluna, ele vai retornar para mim tudo que for igual. Então coloque o sinal de igual a este nome que você escolheu aqui na lista suspensa, tá? Fecha o parêntese duas vezes para não dar aquele erro que foi visto anteriormente aí, tá? Então o segredo aí para fazer o cálculo de média é simplesmente usar a função média, tá? Então simples assim. Então, como eu havia dito, é comum você usar a função média nessas análises e pressionando a tecla Enter, veja que ele retorna o resultado da média corretamente. Lembrando que como a média trabalha com divisões, então é comum ele gerar casas decimais. Só que às vezes o Excel ele exagera no número de casas decimais, tá? Então se você quiser um número um pouco menor, geralmente é o quê? 2 casas decimais, esse é um padrão, né?
Então você pode acionar aqui, ó, nesses dois comandos aqui, temos esse primeiro comando que ele vai acrescentar, ó, se você clicar aqui ele vai aumentando, só que eu quero diminuir. Então para diminuir é esse botão do lado, vou pressionando aqui, até ele ficar com a quantidade que eu queira, que geralmente são 2 casas decimais, tá bom? E tá pronto, então agora é só você ir fazendo a troca aqui dos dados e ir registrando as suas análises. Ele consegue indicar a data do registro, o total que o analista pagou e a média que foi paga nesse sentido, tá bom? Simples assim, fácil e objetivo, pratique isso daí, tá certo? E por esse vídeo é isso, tá? Agradecemos a sua atenção e a gente se encontra na próxima aula.